Olá, tudo bem? Sou Beto Gitirana do canal Historiando Esporte Recife. Hoje eu vim falar aqui sobre um grande time que eu vi jogar. Um time que é um dos poucos times. Eu tenho uma memória horrível, tá? Além de ser historiador, apesar de ser historiador, eu tenho uma memória horrível. Mas o time de 94 para mim é inesquecível, sabe? Uma memória afetiva muito grande. Eu às vezes demoro para dizer o time de 2008, que foi campeão da Copa do Brasil, do goleiro à ponta esquerda, mas o de 94 não. O de 94 foi um time montado com a maioria dos jogadores da base por Givanildo Oliveira, com a ajuda de Nereu Pinheiro, que era na base do esporte. Tivemos o saudoso Leonardo, cara, que é um ídolo. Para mim foi um dos maiores jogadores que vestiram a camisa do esporte, um dos maiores artilheiros da história do esporte. Então, vou dizer o time, a escalação de primeira era, primeiro foi Jefferson, depois Bosco, certo? Givaldo na lateral direita, a grande zaga, Sandro e Adriano. Adriano foi até a seleção brasileira, tá, na época. Disputaram o torneio em Toulon, na França, né? E desse time foi Adriano, foi Sandro, foi Chiquinho, foi Juninho e foi Leonardo, tá? Foram 5 jogadores que o esporte mandou para a seleção brasileira jogar o campeonato de Toulon, na França. Então, voltando, né? Bosco, Jefferson, depois Bosco, Givaldo, Sandro, Adriano e Dedé. Dário, Chiquinho e Juninho. Que, que meio campo mesmo. Que meio campo. Dário, que veio de Campina Grande, mas jogou na base do esporte. Chiquinho, que foi uma descoberta de Nereu Pinheiro, que é lá dos campos de Pelada de Rio Doce. E o garoto Juninho, que depois veio se tornar Juninho Pernambucano. Fez uma grande história no esporte, no Vasco e depois no Lyon. Jogou uma Copa do Mundo em 2006. Foi para a Copa errada, tá? Porque Juninho era para ter ido para a Copa de 2002. O auge dele foi em 2002. Então, mas em 94 era o meio-campo Dário, Chiquinho e Juninho, decorado. No ataque, Leonardo, Marcelo e Zinho pela esquerda. Para quem não lembra, Zinho, que a turma chamava Zinho Caranguejo, Zinho que também fez história no São Caetano, jogou muito tempo no São Caetano, e Zinho era aquele ponto esquerda veloz. Na época se dizia que tinha Euler no São Paulo, que era o filho do Vento. Aí surgiu o apelido nas sociais. Se Euler é filho do Vento, então Zinho é pai de Euler. Pai de Euler. Então Zinho é o Vento, né? Então, brincadeiras à parte, era um timaço, certo? Marcelo se contundiu no jogo contra o Flamengo. Na minha frente, eu estava nas sociais, o zagueiro do Flamengo praticamente quebra a perna de Marcelo ao meio. Tá? Foi uma visão horrível. Até hoje eu escuto o grito de Marcelo. Tá? Rompeu todos os ligamentos possíveis e imaginários que ele tinha no joelho. Depois daquela contusão, foi o fim de carreira de Marcelo, que hoje é auxiliar técnico de Hélio dos Anjos. Tá? Então esse time foi um time histórico. Aí no lugar dele entrou Fábio, que a gente chamava Fábio Edmundo, que era a carcaça dele era muito parecida com Edmundo, e ficou esse apelido, né? Fábio Edmundo e tal. Mas não tinha nem 10% da bola de Edmundo, infelizmente, porque se tivesse a gente tinha chegado mais longe do que a gente chegou em 94. Então, vamos repassar novamente de Jefferson, depois Bosco, tá? Que assumiu o gol do esporte. Givaldo, na lateral direita, que às vezes Russo entrava, tá? Russo chegou a entrar nesse time. E depois a zaga era Sandro e Adriano, às vezes Chico Montalegre
entrava quando Adriano ia para a seleção brasileira. Na lateral esquerda era um incontestável Dedé, velho. Dedé era incansável na lateral esquerda. E Dário, o motorzinho do time, jogador operário, marcava muito, velho. Batia mais do que madrasta, como diz meu amigo Drayton. E tinha a habilidade de Juninho e Chiquinho. Todo mundo achava que Chiquinho ia mais longe do que Juninho, mas não. Juninho foi mais longe que Chiquinho. Cada um teve sua carreira, cada um teve sua história. Então, também eu não tenho aqui por que comparar. Mas Leonardo, que foi junto com o Juninho pro Vasco, depois rodou pro Corinthians, Vitória, até voltar pro esporte, né? Leonardo Saladinha, saudoso, que morreu com a bactéria da carne de porco, infelizmente. E Marcelo, e depois de Marcelo se machucou para a entrada de Fábio. Esse time, minha gente, ganhou do São Paulo de Tele Santana aqui na ilha 5-2 no atual campeão do mundo, cara, da Libertadores, sabe? Era impensável, e lotado, entupida. E os bombeiros na época estimavam que tinham 60 mil pessoas na ilha. Estava naquele jogo um aperto gigantesco. Tivemos várias vitórias por goleada naquele ano. Ganhamos por Botafogo de goleada. Também perdemos porque o time era muito ofensivo, com o Givanildo era muito ofensivo. A turma chama Givanildo de retranqueiro, mas aquele time era muito ofensivo. Do mesmo jeito que fizemos algumas goleadas, levamos também algumas goleadas, e uma foi para o Criciúma e outra para o Atlético Paranaense. Mas o que não vai ficar nunca apagado da história é aquele 5-2 no São Paulo. E aquela goleada também no Botafogo, lá no Rio. E ganhamos do Corinthians lá dentro, no Parque São Jorge, na época ainda. Era um timaço, era um time que marcou uma época, marcou muita história. Por isso que está aqui no canal Historiando o Esporte Recife. E dá saudade, velho. Dá muita saudade daquele time. Dá uma saudade porque a gente não vê mais jogadores, até no futebol brasileiro, com a qualidade que tem hoje, que tinha naquela época um Juninho, que tinha naquela época um Chiquinho, um Leonardo, sabe? Um zagueiro como o Sandro, como o Adriano. Tá escasso, né? O futebol brasileiro hoje passa por uma intersafra muito grande. E olha que eu tô falando de um time do esporte, tá? Se eu for falar também dos outros times que também tinham grandes times naquela época, e 94, pô, foi o ano do Tetra, né? E na época do Tetra, ao contrário de hoje, dava pra gente fazer 3 times e ser campeão do mundo, porque jogador bom era que não faltava no Brasil naquela época. Eu sou Beto Gitirana, aqui do Historiando Esporte Recife, com nostalgia para vocês. Quem viveu, viu. Quem não viveu, não viu. Ou então vá procurar no YouTube. Forte abraço. Fiquem com Deus. Coloquem Jesus no seu coração.